Um grande shalom para todos os nossos irmãos e companheiros e amigos nesta jornada que nós estamos empreendendo rumo ao reino, à glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã, uma manhã chuvosa, bastante chuva aqui em João Pessoa, bastante curioso. Chuva, depois o sol brilhou, depois choveu com o sol, e depois o sol se escondeu e agora bastante chuva vindo para cá. E um dia mais fresco, né? Um dia diferente. E para nós foi muito boa a noite, um bom descanso. Espero que vocês tenham todos tido também um bom descanso. Gostaria de, junto com todos, lembrar da irmã Maria Melo, que ontem me ligou, que tem passado muitas noites sem dormir, e eu me preocupei com ela à noite também, orei para que Deus desse um descanso para ela e peço que todos os irmãos também se lembrem da irmã Maria Melo e peçam a Deus para regularizar o sono da nossa irmã. É uma coisa muito ruim. Eu já perdi o sono à noite algumas vezes, eu sei que é ruim. Ela disse que há várias noites já sem dormir. Ontem oramos, os 2 diáconos aí de Recife estavam na casa dela, impuseram as mãos aí sobre a vida da irmã e nós fizemos uma oração e acredito que Deus tenha, por misericórdia, respondido o nosso clamor a favor da nossa irmã e todos aqueles que necessitam. Não se esqueçam também de solicitar oração, estamos acompanhando, é nosso prazer poder ajudar as pessoas numa hora difícil como esta. Não temos nenhum prazer de saber que coisa boa é você ir para a cama, deitar, dormir e ter alguém que não está dormindo por uma deficiência, não é? Então, nosso Deus é um Deus que pode, é um Deus que cura, é um Deus que deu a vida, é um Deus que pode reorganizar um organismo que se desorganizou e nós estamos orando e pedindo que Ele faça isto por todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ontem à noite nós, no nosso culto, fizemos uma leitura sobre o livro de Judas, que é um capítulo só. Judas só tem um capítulo e é interessante que muitas pessoas não param para analisar que a vida é feita por fases, por etapas. E nós vimos na Bíblia que houve um tempo em que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas aqui nós vamos ver Judas, irmão do Senhor, se considerando servo de Jesus Cristo. Quer dizer, houve uma mudança tão drástica que daqui um pouco ele reconhece que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que Ele é o único Deus e Salvador, que não há salvação fora de Jesus Cristo, e passa na sua carta a desejar muita paz, que a misericórdia de Deus seja multiplicada, a misericórdia, o amor e a paz seja multiplicada sobre a vida de todos os santos, porque esta epístola, esta carta, ela é uma carta universal, ela é adereçada a todos, né, em todas as épocas, inclusive adereçada a mim. E eu recebo esse desejo aqui, esse desejo deste coração de Judas, que a misericórdia, a paz e o amor me seja multiplicado, como desejo para você também, que a misericórdia, a paz e o amor seja multiplicado na sua vida também. E a intenção da carta, o motivo da carta, por que Judas escreveu? Por causa da crescente ondas de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos mestres, pessoas com um comportamento anormal, pessoas com a vida suja, pessoas deturpando o Evangelho, pessoas manchando o Evangelho. Ele chega a dizer que são manchas, né, nas vossas festas de caridade, né?
mancha nas vossas festas de amor. Quer dizer, o Evangelho, ao invés de ter sido mantido na sua pureza, já na era da igreja primitiva, você vai ver a preocupação de Judas em escrever, advertindo as pessoas para terem cuidado, esta é a verdade, com os falsos ensinamentos, com falsos mestres. É uma coisa que nós temos que estar atentos. Profeticamente, o próprio Jesus havia dito, não é, que iam surgir muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E o que eu acho interessante na epístola de Judas, eu estava lendo isso na madrugada de ontem, é que ele não discorre sobre a vida de um personagem, ele apenas cita o personagem, dando a você alimento para a sua imaginação, para que você recorra aos escritos sobre estes personagens e possa ter a sua própria conclusão a respeito de cada um deles. Então ele começa falando sobre a saída de Israel do Egito, que quando nós olhamos a saída de Israel do Egito, é uma figura, é uma sombra. Paulo explica isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Paulo vai dizer que tudo que aconteceu com Israel durante a trajetória no deserto, desde a saída, é uma figura para quem já são chegados os fins do tempo. Então, ele disse, o Senhor salvou, tirou, aí você pega aí, ó, ele só dá a pincelada para, como eu disse, um alimento e você, então, amplia isso na sua imaginação. Veja, a saída do Egito, a salvação veio através de um profeta. Aí você para. E essas pessoas que saíram realmente criam no profeta? Primeiro ponto que você observa, você vai ver que logo nos primeiros momentos muitos se rebelam contra esse profeta. Os sinais e as maravilhas converteram as pessoas que foram tiradas através desse profeta? Não converteram. Aí você tem muitos murmuradores e você vai observar quando ele citar lá na frente Coré, ele vai citar, você pare um pouquinho, porque o argumento de Coré foi exatamente esse. Então, nem toda a congregação é santa, não precisamos de um profeta. Então, tudo isto você vai somando, sabe? Quer dizer, quando a gente diz assim, não é que eles disseram assim, não precisamos de um profeta, é que a atitude mostra que não precisam de um profeta. Porque quando Judas diz que eles estavam, no verso 12, apacentando-se a si mesmos, então você vai ver que esses indivíduos, eles não precisam de um profeta porque eles próprios se apacentam. Então, eu expliquei há poucos dias aqui que muitas pessoas que atestam crer num profeta, creem até onde interessa. E eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, que se muitos que hoje dizem crer no profeta, se o profeta estivesse aqui e dissesse uma coisa, eles diriam mais isto e aquilo, e tentariam fazer o seu contra-argumento, e você vai ver que as pessoas, muito poucos são os que realmente creem, porque quem crê vai procurar viver. Então, ele começa dizendo que, fazendo esta alusão à saída do deserto, mas depois Deus chega a uma conclusão que precisa de exterminar aquele povo. Não vai entrar. Esta é uma coisa simples, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Depois ele mostra a posição de que Deus não poupou os anjos. Deus não, quando os anjos não puderam guardar o lugar da sua habitação, quer dizer, os perímetros, os limites estabelecidos por Deus, isso aqui é seu limite. Quando saíram fora, automaticamente já ficaram encerrados nas trevas e na escuridão, nas prisões, esperando o julgamento do grande dia, esperando o grande dia. Muitas pessoas pensam, bom, isso aqui o diabo foi colocado na prisão, está preso. Não, ele está circunstancialmente impedido
de novamente regressar à sua posição na luz e na liberdade. Então, prisão, eles estão fechados. O que é prisão? É um quadrado que se estabeleceu que você agora não tem mais a saída daquilo. E é um lugar tenebroso. Quando Judas fala sobre Sodoma e Gomorra, vamos lembrar da expressão do irmão Branham que disse: se Deus não trouxer juízo sobre esta nossa civilização, ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra, porque os dias de Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma e Gomorra que ele destruiu, não era mais pecaminosa do que a que nós vivemos hoje nas nossas cidades. Não havia menos pecado do que há hoje nas nossas cidades. É a mesma coisa, é a mesma semelhança. O comportamento das pessoas nestas cidades, esses sodomitas, são exatamente o mesmo. Então, o objetivo da carta era dar um alimento para que as pessoas ampliassem na mente, e ele não, vou voltar a dizer, Judas não se fixa para comentar personagem por personagem, ele apenas fala a respeito do assunto, e diz depois aqui, ainda voltando ao assunto de Sodoma, que eles entraram a outras carnes, né? Como é que ele diz aqui? Indo após outra carne. É uma troca de marido, de mulher, sabe? De contatos físicos que estão tendo. E depois ele também, até o irmão Branham comenta sobre isso, que foi esta razão que Deus destruiu as pessoas lá no dilúvio também, né? Porque os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, então, e tomaram para si mulheres. O irmão Branham disse: veja só, é uma época que as pessoas nem se casam mais, agora é assim. E esta é a finalização também da época. E depois também a atitude, quando fala aqui, difamam as dignidades, né? Muita gente pensa que difamar é apenas o ato de falar. Não, é a prática. A prática sodomita já é por si uma difamação daquilo que é uma vida digna, daquilo que é a dignidade. Quando Judas comenta sobre Miguel, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés. Bom, aqui, se você quiser manter o nome Moisés, você mantém, mas quando você amplia isso na sua mente, troque aí, por exemplo, Moisés por um profeta. É o rasga-rasga, sabe? Puxando, não, é meu, eu que estou com a verdade, eu é que possuo, eu que tenho. Essa aqui é a disputa que se tem hoje, sabe? Inclusive dentro dos próprios grupos, né? Que nós é que somos os verdadeiros. Aí chegou um momento que o arcanjo não queria continuar esse debate, disse: sabe de uma coisa? Ó, o Senhor te repreenda, Satanás. Você sabe o que é o Senhor te repreenda? Sabe como é que você mostra com a sua vida que você está dizendo para o diabo a respeito dessas grandes batalhas que estamos tendo? O Senhor te repreenda. Fique com a palavra. Fique com a palavra, que automaticamente você vai ver que o Senhor vai repreender aquilo. O grande trabalho do diabo é desacreditar as pessoas na crença da palavra. Não importa se venha usar o corpo ou se venha usar o nome de um profeta. Tudo aquilo que te tira da palavra é diabo. E quando você fica com a palavra, você está dizendo para ele: ó, o Senhor te repreenda. Jesus venceu Satanás com a palavra. E é assim, não aceite, não creia em nada que está fora da Bíblia. Isto foi o que William Branham nos ensinou. Quando eu estou vendo líderes que de alguma maneira sorrateiramente, como disse Judas aqui, ó, Judas disse assim: porque se introduziram furtivamente, olha que coisa bonita, furtivamente, coisas que são colocadas assim bem sorrateiramente, sabe, para complementar seus intentos. Por exemplo,
Você quer ver que o argumento bonito? Olha aqui, ó, sobre o corpo de Moisés, ó. Vamos trazer novamente o profeta para as nossas plataformas, ou seja, para os nossos púlpitos. Vamos trazer novamente o profeta, irmão Brana, para o nosso púlpito novamente. Mas esta frase é muito bonita. Isto é muito comovente. Olha que privilégio se eu tivesse a oportunidade de trazer o William Branham para pregar em Recife, em João Pessoa. Quando ele estava vivo, se eu tivesse tido a oportunidade de fazê-lo, seria um privilégio para mim. Agora, depois que o homem morreu, eu pregar uma doutrina que ele vai ressuscitar à parte para poder vir pregar para nós, isso é um falso ensinamento porque não tem sustentação na Bíblia. Então, furtivamente, sorrateiramente, se entra com estes ensinamentos que nada tem a ver com as Escrituras. E mais uma coisa, e nada tem a ver com a própria mensagem, porque o profeta William Branham de maneira nenhuma fez isto. Isto são argumentos de uma visão da tenda, argumentos que se ele teve essa visão da tenda, ele tem que voltar para poder cumprir. Quando ele próprio disse, eu não sei se já se cumpriu, porque as visões são proféticas. Agora, eu chamo as pessoas para uma coisa simples, pode ser ruim, pode ser dura. Se quiser falar que eu não creio na mensagem ou no profeta, para mim não faz diferença. Não faz porque eu sei que eu creio. Sei que tudo, eu não escondo, tudo que conheço da Bíblia foi o irmão Branham que me ensinou. E a coisa principal que ele me ensinou foi: não interprete a Bíblia, não desloque a palavra, não aplique mal a palavra, fique com a palavra. Ele diz assim, ó, as minhas palavras são palavras de um homem, mas as palavras da Bíblia são as palavras de Deus. Então, você tem que fixar, saber aonde você está. Agora, então, eu olho assim, bem tranquilo. Tenho 49 anos que estou seguindo o Senhor nesta mensagem. Sabe? 49 anos. E aqui está, ó. Aqui está a minha Bíblia. Ó. Me mostre onde esta Bíblia falou a respeito de visão da tenda. Que vai ter que se cumprir uma visão de uma tenda aqui. Não, essa Bíblia diz para mim claramente, ó, que tudo aquilo que os profetas falaram se cumpriu, mas a visão da tenda é uma coisa que o próprio irmão Branham disse que não sabia se já tinha ou não se cumprido. E aí você quer me dizer que não cumpriu? Então, para mim, você sabe mais do que o irmão Branham. Aí você tem que pegar outras coisas. Por exemplo, esse argumento de filiação, de transferência de ministério, porque o filho do profeta Branham também é profeta. Olha, da mesma maneira que o irmão Branham disse que o José era profeta, ele disse que a Rebeca também era profetisa. Agora, quando foi que a Rebeca e o José estão autorizados a dizer assim diz o Senhor? São profetas como eu, que devem profetizar o que está na Bíblia. A Rebeca, só se for um dom carismático. Porque onde é que você vai achar essas sustentações? Então, essas doutrinas que permeiam, que andam por aí, sabe, que passam por aí, não passa de invencionices humanas, e eu quero chamar você para ficar com a palavra. Não acredito nestas novas ideias que surgem, que para mim são muito mais ideias, digamos assim, autoritárias, pessoas que querem usar a autoridade por ter o mesmo sobrenome ou quer usar a autoridade para agregar por causa do peso do nome ou quer usar a autoridade para impor suas ideias novas. Olha, isso para mim fica uma coisa muito pequena. Nós estamos aqui firmados no que disse a palavra de Deus. E aqueles que querem usar a autoridade sem medir consequências e para manter a sua autoridade, a sua ideia, sobrepujando ao dos outros, não passam de psicopatas. Nós estamos cheios de psicopatas
no mundo religioso, no mundo da política e na sociedade, sabe? Psicopatas são aqueles, não só aqueles que matam fisicamente, sabe? Mas aqueles que se autoimpõem. Está vendo aí a condição da sociedade? A política e os políticos foram afetados onde? Então, nem aí se vai favelados morrerem, se aqueles que trabalham hoje para comer amanhã, se eles vão ter amanhã, vamos botar dentro de casa, vamos fechar as portas e o resto, como é que vão ficar as coisas? Por quê? Porque na casa deles não está faltando nada. Tem alguém perdendo noite de sono por causa da condição, do resultado desta pandemia? Sabe que se pode estar perdendo sono são pastores que estão de joelho, ajoelhando, orando, pedindo para Deus ter misericórdia. Mas políticos? Hein? A gente tem que parar para olhar assim, sabe? Então, para manter-se no poder, não importa o que é que vai acontecer com os outros. E assim também é na religião. Tem muita gente querendo manter seu status, a sua posição. E, para mim, não passam de desequilibrados. E as pessoas se submetem a esses psicopatas por medo, porque é como eu vi um certo senhor discursando, falando, a Rede Globo vai lá e mostra um monte de caixão, um monte de gente morrendo, sabe, os hospitais, e as pessoas vão ficar, e diz assim, fica em casa porque eu estou cuidando da sua saúde, estou cuidando da sua família, olha, eu estou te mostrando isso aqui. Ele amedronta, depois diz que está cuidando de você para manter você sobre a finalidade dele. Então, eu conheço muitos líderes que dizem assim, eu sou o pioneiro, se você sair desse companheirismo, você está no inferno, está debaixo de maldição. Vai conversar fiado lá na frente, isso não passa de psicopata. E aqueles que se submetem a estes sistemas, a estas coisas, não tem o mínimo de conhecimento à Bíblia. Nada. Não, mas eu já li a Bíblia. Você não entende nada da Bíblia. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Eu não quero ficar preso nisso, não. Então, olha, não fique com medo da sair da denominação que você está, porque está precisando de sair da denominação. Tem muita coisa que é pior do que a denominação dentro da mensagem, e tem muita coisa na denominação que não passa de lixo, e tem muita gente boa dentro das denominações, e tem muita gente boa também dentro de grupos da mensagem. Isso nós não negamos. Mas não se submeta a estas pressões destes psicopatas que põem você debaixo de uma ideia, e se você não permanecer, você está fora. Vamos aqui para mais um pouquinho. Então, Judas sabia que eles estavam agindo como animais irracionais. Isto é, ser irracional. Não entender isso é ser irracional, porque, na verdade, a racionalidade, ela te traduz, ela te remete a uma transformação. Leia Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis. Deixa eu tomar a escritura como está escrito. Apresenteis os vossos corpos como instrumentos. Deixa eu pegar aqui. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, irracional é aquele que foge dos padrões de Deus. Vamos lembrar que Cristo morreu para nos dar liberdade. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Quando você está debaixo de um sistema que te aprisionou, alguma coisa não está certa. E o verso 2 disse, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Olha, transformados. Olha o que muda, o que solta, o que liberta. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na verdade, o que nos transforma é a renovação do nosso entendimento. Não adianta eu estar vivendo no século XXI
querendo viver um padrão do século XIX. Quer voltar a andar de carroça? O profeta disse, meu avô foi visitar a minha avó andando num carro de boi. Disse, meu pai foi de charrete. Eu já arranjei uma namorada e fui lá na casa dela, tinha um velho Ford T29. Ele disse, meu filho está indo agora num Cadillac, num carro aí, num carro de 8 cilindros. Ele disse, provavelmente meus netos irão visitar a noiva de avião. Por quê? Porque, na verdade, há uma transformação. Agora, tem muita gente querendo viver coisas lá de trás. Ei, chegou a hora de dar um passo para frente, sabe? Não é a teoria de Darwin, da evolução. Não. Não se trata da evolução de que você era macaco e daqui um pouquinho você virou homem. Mas há uma evolução na fé. Justificação, santificação, batismo no Espírito Santo. Sabe? Há uma evolução, você não para, você dá um pulo, uma qualidade de vida. Teve um tempo que eu preguei nas feiras sem microfone, depois preguei com microfone, depois preguei em rádio, depois preguei na televisão. Hoje eu estou na internet, que é o momento, é a hora, é a ferramenta do momento. Então há uma transformação e você vai. Eu não estou aqui modernizando a Bíblia, eu estou seguindo os padrões da Bíblia. O que a Bíblia diz que nós deveríamos fazer hoje é o que nós estamos fazendo. Exatamente o que estamos fazendo, mas ainda eu conheço alguns quadrados que você não pode nem pregar pela internet. E existe também alguns que criticaram a internet e que hoje estão na internet. Por que conversam assim, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Estes dizem mal do que não sabem. Isso é uma coisa. E naquilo que naturalmente conhecem, porque a mensagem e a Bíblia está aí para todos, como animais irracionais se corrompem. Então, age, nunca se transforma, são sujos, são imundos, são imorais, são adúlteros, são pervertidos, são psicopatas, mas não se convertem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Mas escuta aqui, entraram pelo caminho de Caim. Você vê que ele simplesmente cita o indivíduo e daqui um pouco ele já muda completamente. E dá para você aí, então, a oportunidade para você alimentar o seu pensamento sobre Caim. Aí você pega o Caim fazendo um altar e o Caim faz o altar da sua maneira, quer dizer, o culto você faz do jeito que você quer, vai quando quer, chega atrasado quando quer, canta quando quer, dizima do jeito que quer, sabe? Tem suas opiniões. Isso tudo é o que Judas está dizendo aqui. E Judas está preparando as pessoas para isso. Então, daqui um pouco ele diz, depois é levado pelo engano do prêmio de Balaão. Aí você pega a Bíblia, porque o Caim... Aí o Caim, Deus não aceita aquilo, fica irritado, ele mata por causa daquilo. Se tem uma coisa que já trouxe inimizade no mundo, é religião. Sabe quantos inimigos eu tenho? Muitos. Sabe por quê? Por causa de cultos, por causa da maneira como cultuar. E se tornam inimigos, porque se você não aceitar as irracionalidades deles, eles se tornam seus inimigos. Paulo disse assim, fiz-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Sabe quantos inimigos eu vou ter depois de uma live como esta? Muitos. Porque você não pode dizer a verdade para o povo que você fica inimigo. Aí fica aí essas coisinhas feias no meio do mundo, um monte de mentirosos. Eu estou falando assim, eu estou dizendo o termo mentirosos porque não é só os que fazem, mas os que também apoiam os que fazem. Sabe que estão errados. Você acha que esse grupo de pastores no mundo não sabe que não existe trindade, que o batismo é em nome de Jesus? Sabem. Mas você sabe também que quantos que estão apoiando coisas erradas em sistemas, aí tem aqui da igreja tem isso, mas o que eu vou fazer? Aí o outro vem com uma podriqueira, uma
podridão, que acho que Paulo diria assim, né? Mas isso aqui ainda tem que nomear entre vocês. Eu até vi aí um comentário aí de por que não cumpre 1 Coríntios 5 aí, tirai dentre vós este iníquo, mas quem é que quer fazer? Aí diz, não, é porque eu sou muito pequeno. É assim mesmo. Então, vamos ver aqui, o caminho de Caim foi esse, mas quando você fala, eles te matam, mete bala, vamos para matar. Então, depois vem o engano de Balaão, é aquele que profetiza, oh, isso aqui é verdade, mas a doutrina. O que é doutrina? Doutrina é forma de crer. Quando você diz que crê numa coisa e não pratica aquilo que crê, você é mentiroso, você é um incrédulo, sabe? E Balaão, ele estava ali numa doutrina, essa a Bíblia condena. A Bíblia não condenou a profecia de Balaão, condenou a doutrina, quer dizer, a maneira como se comportou, como a maneira como viveu. Isto foi a condenação. E a Coré, aquele que busca a primazia. Mas estão preocupados. Há uma preocupação muito grande. Se você pegar lá no Apocalipse, você vai ver o próprio também, irmão Brana, dizendo: e colocaste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes. Eu estou usando o termo da Bíblia. Os achastes mentirosos, apóstolos. Enviados para quê? Enviados para quê? Para que foram enviados? Parece que há uma estratégia satânica, sabe, de que seus mensageiros se transfigurem em anjo de luz. Há uma estratégia de montar uma assim. Eu libero Martim Lutero, foi mensageiro da quinta era da igreja, e ele trouxe uma mensagem e ele próprio se agrupou ali naquela mensagem, mas após 3 anos aquilo se tornou uma denominação e o profeta diz ali, morreu o sistema luterano. Depois dali para frente, viveu-se do nome, tem nome que vive, mas estáis mortos. Então, morreu. Mas não existia, mas o Lutero não foi, mas morreu, acabou, depois que se tornou uma organização. Então, é um passo para frente e 2 para trás. E o próprio irmão Brana comenta isso, quer dizer, eles dão um passo no sentido da libertação e depois se aprisionam novamente. Também isto é estratégia de Satanás. E isto vai buscando, nós somos os primeiros. Isso é uma coisa séria. Eu estou falando de uma coisa assim, eu sou, ontem até eu ouvi, não, porque fulano de tal veio para o Brasil, trouxe a mensagem, foi para o Nordeste, foi não sei para onde, foi para não sei para onde, não sei para onde. Não, mas eu vim para o Nordeste primeiro. Mas isso não me faz aqui buscar a primazia. Se eu estou fora da palavra, eu estou fora. Isso não quer dizer nada. Agora, não, porque eu fui o primeiro no Brasil, eu fui o... Mas eu quero saber é o presente, para onde eu conduzi as pessoas? Para a libertação ou para a prisão? As coisas precisam caminhar assim. Então, essa questão do Coré aqui, de dizer que todo mundo era santo, é assim, é algo que quase se dispensa a liderança, porque não adianta nada, eu não quero nem entrar nisso, mas são manchas nas vossas festas, você passou mostrando aí os personagens, eles se banqueteiam, eles não têm temor, eles são como nuvens sem águas, eles são aqui árvores infrutíferas, ondas impetuosas do mar, espumam, se você vai atrás, as suas abominações. E aí Judas começa a dizer, depois Judas vira e diz assim, mas Enoque profetizou também o 7º depois de Adão, falando sobre o arrebatamento. Eu queria parar aqui um pouquinho só para nós já vamos, o nosso horário está avançado, assim nós vamos parando e pensando assim, escuta, vamos largar esse lixo todo de lado aí, de desequilíbrio, de falsos mestres, de gente que furtivamente tenta impor suas ideias, vamos largar este lado aqui, vamos fazer uma outra coisa aqui. E nós estamos prontos para o arrebatamento? Sua vida está pronta, preparada? Esse é o assunto.
Para mim, olha, não adianta vir mensagens, seja lá tablet, seja lá o que for. Quero saber se você está pronto para a vinda do Senhor. Seja lá literaturas, o que é todos esses argumentos. O verdadeiro objetivo de Deus para com a mensagem nesta hora é preparar uma noiva para a vinda do Senhor, preparar um povo para o arrebatamento. Mas por que o Senhor está tocando nesse assunto aí? Porque a Bíblia está tocando nesse assunto. Se a Bíblia não tocasse nesse assunto, se o Judas não tivesse escrito, se Paulo não tivesse anunciado, se o Evangelho não mostrasse, se a Bíblia não mostrasse que houve divisões e problemas lá, eu não estaria tocando nisso aqui, não. Não, porque o Senhor vai escandalizar. Então a Bíblia veio para escandalizar. Por exemplo, se eu citar aqui o nome de um adúltero, eu vou escandalizar o Brasil, dizer, ó, fulano caiu em adultério. Por que a Bíblia citou o adultério de Davi? Quer dizer que Deus não estava nem aí preocupado com o nome de homem. Tem muita gente querendo resguardar sujeira em nome de, oh, nós não podemos causar escândalo. Não, quem causou foi quem fez. A Bíblia divulgou para todas as gerações os nomes dos que não prestam. O Coré, o Caim, o Balaão, sabe? E todos eles foram divulgados. E até um que era santo aqui, que era um homem de Deus aqui, um homem segundo o coração de Deus, pulou fora. A Bíblia diz adúltero, assassino, ou não está escrito. E estes que eram verdadeiros, como Davi, que caiu numa situação dessa, bateu a cara no chão e disse, pequei, meu pecado está diante de mim, sou este homem mesmo, preciso morrer. Mas não fica aí com cara de hipócrita fazendo de conta que é santo, não. Precisa de encarar as coisas de frente. Então vamos preparar para a vinda do Senhor, vamos deixar isso de lado, porque eu tenho que pregar, sou pregador e Judas também estava falando. Mas vamos aqui mais um pouquinho para frente, né? E aí então está dizendo que um dia destes a gente volta com Cristo. E eu termino aqui dizendo nesta meditação de hoje, lembrai-vos das palavras que foram ditas pelos santos apóstolos, preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Não me fala em preparação para o arrebatamento, vivendo com vida ímpia, não. E, então vamos deixar isso aqui. Estes são os que a si mesmos se separam sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, considerai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, apiedai-vos de alguns que usando de discernimento, salvai-vos a alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne, e aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar, guarde a vossa vida, te guarde de tropeçar e de ter uma vida suja. Esta é a nossa meditação de hoje, foi o que nós tentamos falar no culto de ontem à noite, enquanto estávamos lendo. Vamos agora para os testemunhos. Nós temos aí, quem é esse primeiro irmão de Recife? Vamos aí para um testemunho do irmão J. Júnior aí do Recife. Deus abençoe, pastor César. Aqui quem nos fala, J. Júnior. Moro aqui em Olinda, congrego ali junto com o senhor ali em Recife, no Tabernáculo em Recife, e quero agradecer pela sua vida e esse culto especial que está todos os dias em nossa casa, nessas lives. Quero agradecer em nome da minha esposa também, Viviane, minhas filhas, que está sempre aqui, Evelyn e Milene, está sempre acompanhando essa live, e eu quero agradecer pela sua vida, e é o que o senhor falou, isso é um sinal. Às vezes o pessoal está passando desapercebido, mas sabemos, nós cristãos, que isso é um sinal que Deus está mandando para a gente nos preparar, para a gente poder preparar nossas almas, porque é difícil. As denominações estão aí agindo como fosse tudo normal, agindo como que fosse
como tivesse junto do sistema. E a gente que está fora desse sistema, a gente não aceita tudo. Estou saindo agora, acabei de assistir sua live. Estou saindo agora para trabalhar, hoje o dia é par, né? Sou motorista de aplicativo. Vou sair, mas já recebi a sua bênção e creio que vai melhorar. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão aí do Recife. Vamos aí para mais um videozinho aí de alguém mais de onde? Bruna, lá do Maranhão. Quem? Bruna. Irmã Bruna do Maranhão. Vamos lá com a irmã Bruna ver o testemunho da nossa irmã. Deus abençoe. Meu nome é Shaira, eu sou da igreja de São Luís Maranhão, do Tabernáculo do Pastor José Feitosa. E como o senhor disse que a gente podia mandar hinos louvando ao Senhor, eu vou louvar um hino que eu mesma compus, que Deus me deu, que eu senti no coração de tocar. É assim. Muito obrigado, minha irmã aí de São Luís do Maranhão, congrega aí com o pastor Feitosa, esse povo bom aí do Maranhão. Vamos aí para mais um hino aí. Vamos lembrar aí, né, que dia 31 de maio, sem ser esse domingo próximo, nós vamos ter uma reunião dos jovens aí, e os jovens vão se comunicando entre si aí, e lembrando que comecem não apenas ler, mas ler e estudar o livro do profeta Daniel, que é o livro que está sendo dado para onde vai ser elaboradas as provas e as perguntas aí sobre o livro do profeta Daniel. Muito bem, vamos aí para mais um vídeo aí agora com um que é candango, não é candango, é lá de Brasília, é candango casada com a maranhense. É o irmão André e a irmã Jaildes. A irmã Jaildes é filha fruto do programa Fé Perfeita lá de São Luís do Maranhão e casou com o irmão André lá de Brasília e hoje está virando candanga também, está lá em Brasília. Vamos aí para esse vídeo aí, vamos ver aqui.
abençoe, pastor César, equipe Fé Perfeita. Nós estamos aqui no nosso momento, o culto vai começar daqui a pouco. Nós estamos aqui no nosso momento, refletindo na palavra enquanto o culto começa, e temos sido muito gratos por poder ter a oportunidade de estar acompanhando os cultos e transformando a nossa casa na casa de Deus, né? Para poder acompanhar os cultos. Nós temos sido muito gratos por esses cultos. E minha esposa queria cantar um hino que expressa a gratidão que nós temos nesse momento que nós estamos passando agora, né? Tendo que acompanhar o culto em casa. Mas temos sido muito gratos por essas bênçãos de poder ainda estar se alimentando. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui aguardando o culto começar. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Viu só que beleza que o Evangelho faz? O Evangelho trouxe a irmã Jaildes, o programa Fé Perfeita, lá na televisão em São Luís. Depois trouxe o irmão André para estar juntos, casaram, são felizes. E aí ela está cantando aí, obrigado pelo irmão que está ao meu lado, né? Pelo amor que não morre, né, irmã Jaildes? Aí o amor estava aí ao lado dela, aí, o amor de Deus revelado através da vida do seu esposo. Felicidades para vocês, Deus vos abençoe muito, né? E aí nós temos aí a família do irmão Ivan, é isso? Lá de Recife também, paulista, ali está a família, está a filha, está o irmão Ivan, está a irmã Cristiane, está lá o Mateus, está lá a Yasmine, e um monte de gente ali, olha que coisa boa. Vamos ver aí o que esse povo de Recife está falando. Deus abençoe o pastor César e a sua família e a sua equipe Fé Perfeita. Deus abençoe! Esse simples vídeo é com uma forma de gratidão por termos conhecido essa mensagem tão maravilhosa há 11 anos atrás e tem mudado as nossas vidas. Amém. Amém. Aceita a gratidão de todos nós. Amém. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Apenas eu entrei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só eu e Deus agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Muito obrigado à família do irmão Ivan, do irmão Aloísio, estava lá atrás escondido também, não é? Tem feito um bom trabalho esses irmãos aí no Recife. Deus abençoe a todos vocês, no nome
de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos aqui, eita lá, hoje é o dia dos aniversários, olha lá, começa pelo coração da família Almeida, a irmã Suília aqui agradecendo pela vida do nosso amado, querido, precioso irmão Rudimar, pastor Rudimar, completando mais um aniversário. O meu abraço para você, pastor Rudimar, Deus te abençoe muito. Quem é mais aí hoje aniversariante? Irmã Viveca, aniversariando. Quem mais? Iractan Júnior, quem mais? Irmã Estênia, meu amigo, tem Estênia, tem Rudimar, tem Viveca, tem Uraquitã. O Isaac, filho do irmão Júnior, lá de Carpina, quem mais? Meu neto também, olha só, rapaz, Tiago, um abraço, um beijão do vovô pra você, Tiago. Hein, já tá um rapazão, né? 13 anos o Tiago, olha que coisa boa. O vovô César tem um neto com 13 anos já. Já tem mais velho também, né? Tem com 18 aí já, mas vamos falando do Tiago agora. Mas olha que coisa boa. Muito bom, um abraço. Feliz aniversário. Deus conceda com muitas bênçãos e muita saúde, muita inteligência e muito temor de Deus no coração de todos vocês. Deus vos guarde no nome de Jesus Cristo. Vamos lá para as perguntas aí. Josenildo, irmão Josenildo, Deus abençoe. Quando as portas da igreja forem abertas, as lives irão continuar. Vamos fazer oração para que isso continue, hein? Vamos perguntar para o irmão Túlio se ele está disposto a trabalhar mesmo com as lives, né? Mas se Deus permitir, vamos continuar. Paulo Donizete de Souza, bom dia. Em que ano o senhor foi consagrado a pastor e quem o consagrou e em que cidade? Olha, eu fui consagrado em 1974 lá em Goiânia por um grupo de ministros numa reunião pastoral. Quem me apresentou para a consagração foi um pastor que já partiu para o senhor chamado Carmindo Lopes. Agora, quem orou por mim foi um grupo de ministros, todo o grupo de ministros do companheirismo que pertencia naquela época na cidade de Goiânia. Uractã Paulo, Deus abençoe ao pastor César, equipe e todos os meus irmãos, um excelente dia com Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor pelos meus 40 anos também. Aí tá isso aí, ó, 40, hein, meu amigo? Tá na idade de casar, viu? Olha lá o Isaac, viu? Olha lá, viu? Vamos lá. Deus te abençoe, irmão Uractã. Já falei sobre isso, né? Hoje, agora, Edilene Maria está agradecendo. Madilene, a senhora chegou atrasada, eu já agradeci por todos nós. Deus te abençoe, Madilene. É a mãe do irmão Uractã, não é? Mateus, pastor, existe diferença entre salvação e galardão? Não, galardão é uma condecoração. O profeta perguntar, meu irmão Brano, assim, escuta aqui, o que quer dizer receber galardão de profeta? Ele diz, galardão é uma recompensa, ser amigo do profeta. O que é galardão da salvação? Ser amigo de Jesus, ser amigo de todos os santos, é um galardão, é uma recompensa final depois da salvação. João Gomes, Shalom, bom dia, pastor César, poderia me explicar Mateus 10, 34, 37, não com 10 que vim trazer a paz à terra, e vim trazer paz mais espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, sua filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E, irmãos, esta é uma verdade que não se pode fugir, só se a gente quiser ser cego. O evangelho, muitas vezes, ele causa dissensão. Você tem uma família que o pai e a mãe são católicos, são tradicionais, ou são espíritas, ou são macumbeiros, ou são, né, dessas religiões afro, são, enfim. E você aceita Cristo, aceita o Evangelho, vai viver para a Bíblia.
automaticamente, sem você criar uma situação, você já deixou pai e mãe para seguir a Cristo. Você não segue o caminho da sua família. Isto, na verdade, é uma espada, isto não é paz, isto é uma verdade, se torna muitas pessoas, e se não sabem lidar com esta posição, vira guerra entre família. O bom é que nós temos um profeta que veio e disse, não discuta a sua fé, nunca discuta a sua fé, nunca tente mudar as pessoas, ore secretamente. Se em algum momento você precisa testificar, suas palavras serão endossadas pela tua conduta, pela tua vida. Deixa a tua vida pregar para eles que Jesus transforma. Márcio Augusto, minha família e eu agradecemos a Deus por mais um ano de vida da minha mãe Maria do Carmo, irmã Maria do Carmo, fazendo aniversário também hoje. Deus abençoe a senhora, irmã Maria do Carmo, e muito, não é? João Victor de Paula. Ah, pastor César, eu fui numa igreja e lá eles fizeram uma réplica da Arca da Aliança para se colocar os dízimos e ofertas. É isto correto? O senhor também poderia me explicar? Olha, eu quero dizer para você, João Victor, que a Arca da Aliança nunca foi para colocar dízimos e ofertas. Quem fez, fez da cabeça dela, porque a Arca da Aliança, onde estava o propiciatório, era um lugar de adoração, mas não para colocar esse tipo de adoração aí, que era dízimos e ofertas, viu? Lá, o dízimos e ofertas, se tinha um gasofilácio, onde Jesus, inclusive, olhou e viu as pessoas colocando dinheiro. Mateus 15. Então chegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha, ele, porém, respondendo, disse, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Veja, isso aqui não pode ser mudado. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim esse? Aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha, todos os conceitos, ideias, práticas que estão fora daquilo que Deus ordenou são tradições humanas, né? E aí, neste caso, você está vendo que estão dizendo, por que os discípulos estão quebrando as tradições? Qual é a tradição? É mais interessante obedecer uma tradição ou a palavra? Então, nós devemos ficar com a palavra e abandonar as tradições. Aí a palavra dizia honrar pai e mãe. A tradição disse, não, se você ofertar, você pode desonrar teu pai e tua mãe. Analise aí na tua consciência o que é que era interessante, honrar o pai ou a mãe, ou dar oferta e desonrar o pai e a mãe. Então é assim, não é o fato de você ir à igreja, pertencer a uma igreja, até levar seu dinheiro para a igreja, se você não obedecer à Bíblia, você quebrou a lei de Deus e obedeceu uma tradição humana que é de ser religioso também. Glauberto Filho. Pastor César, qual o livro e capítulo em que fala dos irmãos de Jesus? Olha, eu citei aqui a Judas falando dos irmãos, e qual o capítulo e o versículo que fala que os irmãos de Jesus não criam nele? Eu vou te dar agora. Agora mesmo, ver se nós conseguimos aqui. E nem mesmo seus irmãos criam nele. Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Está escrito isto que eu citei aí, que nem mesmo seus irmãos criam nele. Viu? 7, 5, é isso que eu falei? Evangelho de João, capítulo 7, verso 5. Vamos ler aqui para a gente ver? Evangelho de João, capítulo 7, verso 5.
7:5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha aí, tá vendo? E eles estavam incentivando que Jesus fosse à festa da Páscoa, né? E Jesus não quis ir porque não era chegada ainda a sua hora. Então está aí a resposta, São João capítulo 7, verso 5. Marlene Lopes, Shalom, pastor César, explique Daniel capítulo 7, verso 22 a 24. Até que veio um ancião de dias e fez a justiça dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuiriam o reino. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Olha, irmão, essa profecia de Daniel refere-se ao quarto império, que é, sem dúvida alguma, é Roma. E este reinado é um reinado diferente, veio abatendo outros, e você vai ver que a finalização de Roma é o domínio mundial, porque é daí que se levanta a besta, é desse poder aí que se a Bíblia retrata de besta, né? Falando sobre esses chifres, são reis que foram levantados, eram papas, imperadores que foram levantados, e que o último será pior do que todos os demais, que estará na época em que somente a pedra, que é Cristo, que foi cortada misteriosamente da montanha, cai nos pés, quer dizer, cai em cima deste reino e vai destruí-lo para sempre. Mas até que Cristo venha, nós vamos lidar com a situação de Roma na intervenção. Hoje ela está como um dragão adormecido, mas se preparando, se armando cada dia para assumir este reinado que está profetizado aí em Daniel. Arley Henrique, pastor César, me deu um conselho. Meus vizinhos colocam muita sujeira na frente da minha casa. Eles são porcos, né? Como água de esgoto. E o que eu devo fazer? Olha, primeiro, irmão, a primeira coisa a fazer é conversar amistosamente, né? Chamar e dizer: olha, você está me prejudicando aqui, o senhor não teria como tirar essa cruz para o outro lado, porque isso aqui me prejudica. Isso aí é que o povo não vê, né? Quer dizer, tem ali um estádio de futebol que se gastou milhões de reais para poder fazer. Devia ter feito esgoto para ninguém estar jogando sujeira na frente da casa dos outros. Mas gastou e está lá parado, sem fazer nada. Cadê os jogos, hein? Cadê os jogos? Tá tendo jogo de futebol? Não tem não. Mas esgoto na rua tem muito, doença, né? Então essas autoridades não cuidam. Mas aí o seu pedido é para perguntar o que você deve fazer. Eu acho que tudo o que se tem que fazer para resolverem problemas deve-se procurar resolver pacificamente. E quando o senhor for falar com esta pessoa, primeiro faça uma oração, vê se o senhor está calmo, se o senhor não vai criar um alvoroço. Procure conversar com calma, pedir por favor e com educação, passando por baixo, ainda que o senhor esteja coberto de razão. É assim que deve agir, em qualquer circunstância. Tânia Veloso, estamos participando sempre das lives que o senhor faz, somos do Rio Grande. Nosso pastor chama-se Ciro, meu amigo pastor Ciro, somos irmãos de Sedeni e Tânia. Deus abençoe, Deus continue abençoando vocês todos aí do Rio Grande. Reni, Shalom, como é isso? Muitos são chamados e poucos escolhidos. É isso que a senhora está vendo, multidão de pessoas com a Bíblia na mão. Olha a quantidade que vão no arrebatamento. Sabe por quê? Porque não se prepararam para ir. É por isso que não são escolhidos. É assim, Reni, você nunca viu? Vai numa feira, tem um monte de tomate, você leva tudo para casa? Não, você pega lá, escolhe um, escolhe outro, esse está maduro, esse está verde, esse aqui vai, põe na sua sacola. É assim, Jesus também está passando aí
deste monte de gente carregando Bíblia, disse, esse aqui é relaxado, esse aqui é preguiçoso, esse aqui não ora, esse aqui não quer nada, esse quer apenas as bênçãos, e vai tirando só aqueles que querem viver o Evangelho, preparando para levar para casa. Olha só quem apareceu lá em Mossoró, fugiu de João Pessoa, né, irmã Maria Monteiro? Tô vendo, viu? Não é não? Não é Maria Monteiro? Não é de João... Ah, é? Ah, não, então é outra aqui. Já desculpe. Eu pensei que a irmã Maria Monteiro, mãe do irmão Ricardo. Deus te abençoe, irmã Maria Monteiro, Ricardo, Flávia e essa família bonita, né, irmã? Como é que chama? Avani, a irmã Arlinda, Jânio Monteiro, Jailton, todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Mas aqui agora é outra aqui. Vamos ver. Pastor, ontem na pregação o senhor falou sobre práticas ilícitas entre casais. O casal, mesmo sendo casado, não pode ter vida íntima, é isso pecado? Não, eu não quis dizer isso, não. Eu disse práticas sexuais ilícitas. Quais são as ilícitas? Então, são aquelas que são aberrações. As aberrações sexuais, assim, para ficar mais fácil a compreensão. Nunca siga os modelos praticados pelos filmes pornográficos, né, que ensinam os casais práticas sexuais ilícitas, sodomitas e assim sucessivamente. Irmão Paulo Roberto, não é? Paulo Roberto também chegou atrasado, veio dizer que a irmã Viveca estava fazendo aniversário e eu já agora fui na frente e dei os parabéns. Mas aqui está a irmã Viveca, irmão Paulo Roberto, agradecendo a Deus por mais um ano de vida da sua, ele botou aqui, da minha esposa, eu vou dizer assim, da sua querida esposa, da sua grande esposa, irmã Viveca, é um grande exemplo de vida. Deus te abençoe, irmã Viveca e irmão Paulo. Irmão, o que acontece com o marido que é agressivo com a sua esposa e que a humilha, sendo ele conhecedor da palavra? Bom, e parece que ele não vive a palavra. Conhece, é o que nós ouvimos aqui hoje, conhece, mas não põe em prática. E ele, se ele é agressivo com a esposa, olha, deveria ser ao inverso. A Bíblia não ensinou ele, não. A palavra ensina o marido a ser agressivo, diz, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não diz que Cristo agrediu a igreja nenhuma vez. Então, este exemplo aí é um exemplo muito fraco. O que se deve fazer? É orar por ele, irmã, para que Deus se converta a ele. E a senhora, olha, que tem uma coisa, viu? Tem mulher que o marido fala uma, ela fala duas, e aí quer que o marido seja humilde também. Vamos medir as palavras, vamos procurar ser mais humildes, e vamos orar para que as coisas caiam no lugar. Paulo Xavier. O que é ser abençoado hoje? É ficar rico, ser famoso, ser poderoso ou ser filho de Deus? Para mim, é ser filho de Deus. Agora, como você é filho de Deus, Deus tanto pode te dar como não te dar as coisas materiais aqui, porque, na verdade, as espirituais estão reservadas para todos nós. Fernanda Moreira, explique Marcos capítulo 12. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, receber saudações das praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honras nos banquetes. Olha, esta era a condição destes mestres, e sempre é assim, não é? Ter cuidado com esse tipo, porque não é a posição social elevada que uma pessoa tem que coloca a pessoa como uma pessoa especial. Tem muitas pessoas pobres que são especiais diante de Deus, e tem muitos ricos que são abomináveis diante de Deus. Então, nunca coloque a sua atenção em coisas desta vida. Pastor César, pode um presbítero casado com uma mulher... Como é que é? Um presbítero casado com uma mulher do ismo pregar? Um presbítero casado com uma mulher do ismo pregar. Eu sei lá o que é. De onde é esse presbítero e qual é o ismo que está, irmão? Para me dar uma resposta assim, está meio estranha. Eu não sei de que se trata. Maria, por favor,
pastor, me tire uma dúvida. Moro com meu marido há 21 anos, fiz uma união estável. Eu posso tomar a Santa Ceia ou só quando me casar? Olha, irmã Maria, eu já disse, repito, não existe na Bíblia nenhuma obrigação de que a senhora, para se batizar, traga uma certidão de casamento, para comprovar. A senhora está há 21 anos com este homem aí, com seu marido, vive bem, por certo tem filhos, tem uma vida estabilizada. Agora a senhora está proibida de tomar a ceia. E se esse seu marido nunca quiser casar, a senhora nunca vai poder tomar a ceia? Ou se ele não quiser casar e nunca se batizar, porque se ele for batizado, ele vai entender que ele é um cristão e que precisa de cumprir a Bíblia. Mas e se ele nunca quiser fazê-lo? A senhora deve fazer, deve tomar sua ceia, viver sua vida e entender que se a senhora separar desse homem, a senhora foi encontrada vivendo com esse homem para o Evangelho, foi chamada assim, fique assim. Então, nunca vá se separar e inventar de casar de novo. Aí está errado. Deus abençoe, pastor César. Explique, por favor, Apocalipse, capítulo 1. Explicar o capítulo 1. O capítulo 1 do Apocalipse começa assim. O João está na ilha de Patmos, um anjo aparece para ele, aí ele tem, este anjo conduz João numa viagem visionária, ou seja, ele vai conduzir João numa visão que vai viajar com ele desde aquele momento onde a igreja começou até o milênio, até o novo céu e a nova terra. Então ali está o capítulo 1 de João. Depois aí você tem que aquele anjo disse para João escrever as coisas que ia ser mostrada para ele, para mandar especificamente para 7 igrejas que estavam na Ásia, e cita o nome delas. Aí João olha e vê a Cristo não mais na forma que ele conheceu, como um homem que estava peregrinando aqui na terra, mas o vê agora no seu estado glorificado. Ele apresenta-se para João Jesus realmente sendo o que ele é. Ele disse, olha, lá eu fui filho do homem, lá eu fui um servo, lá eu fui um cordeiro, mas aqui eu sou o Todo-Poderoso. Então este é o capítulo, a visão do Cristo glorificado no capítulo, a visão para as 7 igrejas e a visão para as coisas futuras que estão dentro do livro do Apocalipse. Shalom, pastor César, pode tirar o excesso fazendo o desenho das sobrancelhas? Olha, isto é com você, irmã. Nós não temos Bíblia para dizer que a senhora não o faça. Faça aquilo que o seu coração não te condene. Altair, agradeça a Deus por mais um ano de vida de Victor Vicente Barbosa, completou 13 anos. Deus abençoe, irmão Altair. Lúcio Silva, pastor César, as portas da igreja de Recife vão estar abertas para, neste final de semana, olha só se o governo liberar. Se não liberar, vão continuar fechadas, né? A Luiz Andrade Carlos, eu quero me inscrever no curso dos jovens, só que quando eu entro no site aparece a inscrição para pastores. É para se inscrever lá também? Não, os jovens não precisam se inscrever, irmão. Os jovens estão simplesmente liberados aí. Só os pastores que estão colocados lá para que se inscrevam, para que eu não precise convidar alguns e esquecer outros. Então eu dei oportunidade para todos. Não é? Que Deus abençoe, como é que é? Milcaris. Deus abençoe, pastor César, é sempre uma bênção ouvi-lo. Eu sou de Montevidéu, que coisa boa, pastor Carlos Vilar. Deus abençoe, pastor Carlos. Olha, eu vou convidar o pastor Carlos Vilar aí com o povo do Montevidéu, os jovens, né? Nós tivemos aí, né, irmão Túlio, numa conferência de jovens lá também, para todos participarem conosco aí desta live do dia 31 destinada aos jovens. Vamos para as orações agora, acabou? Pedido de oração, Saulo José de Lima, pode-me, por favor, pede em seu favor por sua mãe que está com febre. A Rosane pede oração por sua cunhada que está com problema de saúde. Antônio Lima gostaria de pedir oração
pois completo 5 anos de casado hoje. Minha esposa se chama Nisabela. Deus te abençoe. Michele Santos, peço oração para a recém-nascida Esther, neta do pastor Pedro de Betim. Olha, o pastor Pedro virou agora vovô, olha, nasceu com um problema de coração e terá que fazer uma cirurgia. Deus abençoe, vamos orar sim. Inês Ramassini pede oração. Neuza pede por sua mãe que está em audiência agora, com muita dor na coluna. Pede também por sua sogra. Ambas estão com hérnia de disco. Daniel Bento, vamos orar. Daniel Bento pede oração em favor de toda a sua família. Miriam pede por sua mãe e filha, que são enfermeiras, estão trabalhando neste posto, né, com essa situação toda. Vamos, nesta hora, ter um momento de oração. Quero lembrar a todos, antes da oração, que se você não se inscreveu no canal Fé Perfeita, aproveite para fazer a sua inscrição também, compartilhe aí acionando o sininho para receber as notificações e compartilhe sempre os vídeos, as lives, os cultos com os seus amigos. Antes de começar, compartilhe e chame as outras pessoas para serem também ajudadas. E com relação a live, se você foi abençoado, não esqueça de deixar o seu like aí, o seu joinha. E hoje à noite nós vamos ter a live com o Dr. Ilquias. Dr. Ilquias estará trazendo hoje uma palavra sobre bem-estar, sobre saúde, sobre a condição atual desta pandemia, e nós cremos que será de muita bênção para todos. Vamos agora, nesta hora, pedir a você para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. E a primeira coisa a fazer é esquecer tudo e lembrar de Jesus. Você que está com uma dor, como desta irmã aí, com a dor na coluna, se você pode colocar sua mão na sua coluna, onde está doendo, eu vou pedir para Jesus, junto com você. Aliás, eu gostaria que você pedisse também para Jesus colocar a mão dele junto com a sua aí. E também não esqueçamos da irmã Maria Melo, que Deus acalme a sua condição nervosa e dê a ela a oportunidade de relaxar e dormir, não é? Coisa boa para recuperar o corpo. Pai, nós agradecemos pela noite, pelo sono, pelo descanso. Agradecemos por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Agradecemos por estes que completam hoje mais um ano, mais um aniversário. Nós pedimos que o Senhor ajude a todos eles, abençoe a todos, cure nesta hora os doentes. Queremos colocar diante do Senhor também os que estão em problemas com casamento. Queremos colocar diante do Senhor aqueles que necessitam, que talvez nem apareceram aqui, mas que de alguma maneira já se sentem pressionados e preocupados com o que comer, como pagar as contas, quando tudo isto está trancado, fechado. Senhor, seja misericordioso com todos nesta hora. Eu oro e peço no nome de Jesus pela alma das pessoas, que não sejam enganadas com falsos ensinamentos que furtivamente entram no meio do povo na intenção de fazer com que confusões e problemas apareçam e muitos se escandalizem e muitos se percam. Senhor Jesus, eu os entrego nas tuas mãos, entrego cada lar, cada família, todos estes nomes que foram citados e os que não foram citados, mas que o Senhor seja misericordioso com todos, ajude a todos, cure a todos, liberte a todos. Entre e estenda a tua mão e nos faça mais do que vencedores em todas as circunstâncias e problemas desta vida. Nós agradecemos ao Senhor por ser nosso ajudador, nosso Deus e nosso Salvador. Com o perdão dos nossos pecados, confiados no sangue de Jesus derramado no Calvário, peço a tua bênção sobre todos, em teu nome, Senhor Jesus. Amém.
Só tenho que agradecer e espero você às 7h30 da noite na live com o Dr. Ilquias. Um forte abraço, um grande shalom a todos.